tema do que iremos falar é sobre o alto preço da desobediência. Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 6 ao 11, diz assim: Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Irmãos, o livro de Juízes é um dos relatos mais tristes da história de Israel. Esse livro, ele vai se repetir um ciclo, ou seja, vai descrever um ciclo repetitivo de derrota, de sofrimento, onde o povo de Israel, eles experimentavam vitórias de forma extraordinária. Tudo isso quando eles estavam andando em obediência. Só que quando o povo se desviava do caminho do Senhor, logo eles iam enfrentar ou enfrentavam as consequências da sua desobediência. Portanto, nós vamos aqui esta noite destacar alguns pontos importantes desse texto. Nós vamos destacar alguns pontos que são importantes nesse texto. E o primeiro ponto que nós vamos destacar nesse texto, que nós temos aqui, é a pessoa, o líder Josué. Olha o que o verso 6 e o verso 7, ele vai nos dizer. Olha o que diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Observe que o texto, o verso posterior, vai dizer que Josué viveu 110 anos. Ou seja, durante todo o tempo em que Josué ele viveu sobre a terra,
ele foi um homem fiel a Deus, um homem que inspirou toda a sua liderança, todo o seu povo. Ou seja, nós temos aqui um homem, um líder que era inspirador e que foi inspirador. Um homem fiel a Deus. Durante todo o tempo em que esse homem viveu sobre a terra, foi um homem fiel a Deus. Ele foi um homem fiel a Deus na travessia do deserto, na conquista de Canaã. Toda a sua vida, ele teve uma vida irrepreensível. Ou seja, ele era um homem que fazia por onde não ser repreendido. Se nós observarmos a biografia, a história de Josué, nós vamos perceber que a sua liderança, ela foi notória. O seu exemplo de vida, ele foi inspirador. Um líder, uma pessoa que cumpriu a sua missão. Ele foi alguém que cumpriu com a sua missão, de conforme a palavra de Deus. E a sua morte foi o fim de um ciclo. Porém, nós vamos olhar a história de Josué, alguém fiel a Deus, alguém que se dedicava a Deus, um líder inspirador no seu falar, inspirador no seu andar, um homem fiel a Deus. Esse é o primeiro ponto que nós vamos destacar. Um segundo ponto, que é algo necessário que estejamos atentos, que nós vamos destacar. Depois de Josué, apesar que aquele povo, eles viveram muito tempo ainda sob a influência de tudo o que eles viram sob aquele líder inspirador. Porém, nós vamos ver uma geração sem o conhecimento de Deus. O verso 10 vai dizer assim, versículo de número 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. A geração que surgiu após Josué, eles eram um povo que não tinha compromisso espiritual. Mas por quê? Porque eles não conheciam ao Senhor. Os pais, eles falharam em transmitir aos seus filhos, como diz Deuteronômio, capítulo 6, do 4 ao 6, os preceitos da palavra de Deus. Aquilo que lhe era para aprender com os pais, eles falharam. E daí surgiu uma nova geração que eles não tinham um compromisso espiritual com o Senhor. Olha o que diz Deuteronômio do capítulo 6, do 4 ao 6, diz assim: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração. Põe o versículo de número 7. Tu as inculcarás a teus filhos, ensinarás, mostrarás. Olha, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja,
uma nova geração vai surgir após Josué. Só que esta geração ela vai surgir, mas sem um comprometimento com o Senhor. Por quê? Porque os seus pais falharam no ensinamento, no sentar. Os pais, em vez de ensinar aos filhos, eles amarem ao Senhor, o Deus deles, de todo o coração, de toda a sua força, eles falharam, eles negligenciaram, e com isso, o que lhes sobreveio? O bastão da fé não foi passado, não foi passado o bastão da fé, e daí, com o passar do tempo, o que aconteceu? Não se via mais um povo cultuando a Deus, não foi passado às mãos daquela segunda geração, não foi passado a fé, não foi transmitido, não foi ensinado, e daí o legado é perdido. Na travessia do Mar Vermelho, não ensinaram para eles acerca do que havia acontecido, as provisões do deserto, a vitória que Deus havia dado àquele povo sobre os inimigos, o ensinamento acerca da conquista da terra prometida. Tudo isso foi omitido para com aquela nova geração. Só que Josué ele já havia advertido lá em Josué, capítulo 24, versículo 20, quando ele diz assim, olha só, se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Ou seja, se em todo o momento em que estamos decidindo em obedecer a Deus, nós fizermos o bem, só que por um momento, nós deixarmos de fazer o bem, e formos praticar o mal, isso seja eu, seja você, a Bíblia diz, o próprio Deus, Ele trará sobre as nossas vidas o mal. Então Josué já havia advertido, Josué já tinha dito ao povo que não era para eles abandonarem, era para eles ensinarem os seus filhos, era para eles amarem a Deus sob toda a sua força, sob todo o seu coração, não era para eles trocarem Deus por nada, e daí por diante era para poder ensinar os filhos, para que os filhos pudessem continuar obedecendo e adorando a um Deus Criador dos céus e da terra. Eu falei isso aqui em outras oportunidades e vou retornar. Hoje, não se ouve mais falar de famílias que fazem cultos domésticos. Não se ouve, está escasso, está extinto. Não se ouve mais falar de famílias que tiram tempo para cultuar a Deus, para falar da palavra de Deus, para ter ensinamento acerca da palavra de Deus, para ter aquele culto doméstico. Não se tem mais, não se ouve mais falar. Onde aqueles hinos entoados, cânticos, são transmitidos dentro de casa, aquela reunião familiar, onde todos se sentam e cultuam ao Deus do céu. Não se ouve mais falar nisso, não se existe mais no meio do cristianismo. Hoje as pessoas mal vêm à igreja durante a semana. Isso quando vem, não se ouve mais. E é necessário, há uma urgência muito grande, é necessário que nós como família,
nos sentemos à mesa, nos reunimos para cultuarmos a Deus, para falarmos da palavra de Deus, que alguém da família se levante como Josué e o transmita a palavra de Deus, ensine acerca da humildade, ensine acerca da fidelidade, ensine acerca do casamento, daquilo que é correto. É preciso que se levante remanescentes, líderes que verdadeiramente eles cuidam da sua casa. Achamos que apenas trabalharmos, deixarmos um legado financeiramente falando é o suficiente. E há uma urgência de uma preparação em uma preparação espiritual. Há uma urgência das pessoas se levantarem espiritualmente, das pessoas buscarem a Deus de toda a sua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ao ponto de que nada o impeça de você servir a Deus. E isto tem que ser transmitido às futuras gerações, aos nossos filhos. É preciso que seja ensinado, é preciso que seja transmitido. Hoje, infelizmente, o que mais se vê é as mães, é os pais, sorrindo com, como diz nós cearenses, as presepadas do filho, né? Com as coisas ridículas que se pode observar e ver em uma criança. É as crianças dando língua e os pais achando bonito, né? É batendo na cara do pai, o pai achando bonito. Tudo isso é algo atraente que se mais vê. O que se percebe uma cegueira espiritual. Uma cegueira, meus irmãos, se ensinando está difícil. Agora imagina sem ensinar. O que prevalece hoje para as pessoas é a cultura. Estão querendo colocar a cultura acima da palavra de Deus. A cultura acima da palavra de Deus. Há uma terceirização da criação dos filhos. Estão terceirizando a criação dos filhos. Hoje, uma das coisas que eu mais me preocupava era pegar os meus filhos e entregar a pessoas que fracassaram na criação dos seus filhos. Eu não falo nisso como um julgamento, mas como um alerta. Como um alerta para as nossas vidas, para as nossas gerações, para o futuro das nossas gerações. E entregar os nossos filhos para quem fracassou na criação dos seus filhos. Quem não soube ensinar, quem não soube transmitir. Hoje, uma criança vê o pai ou a mãe fumando. É tudo normal. Bebendo é normal para eles. Uma criança senta em uma mesa e o pai simplesmente acha que aquilo ali é normal. E o que se percebe aqui, um ponto interessante, nós vamos ver essa geração, elas vêm, surge sem o conhecimento de Deus. Por quê? Porque não foi lhe transmitido, não foi falado para eles como que eles estavam adquirindo aquilo que eles tinham. Não foi ensinado para eles como o valor do que conquista-se. Não foi ensinado sobre
a dificuldade, sobre a escassez, sobre o momento de bonança, nada disso. A travessia do Mar Vermelho não foi contado para esta geração. O período do deserto não foi contado para esta geração. Todo este momento não foi passado. Irmãos, põe uma coisa na sua cabeça: todo deserto, ele tem um propósito. Toda dificuldade, existe um propósito. Se estás passando por uma dificuldade, seja ela qual for, existe um propósito. Pergunte para Deus. Você pode perguntar para Deus: Senhor, o que tu queres me ensinar com isso que eu estou vivenciando? Eu não perdi a oportunidade de ensinar, de transmitir aos meus filhos. No momento da escassez, eu sentava e dizia: olha, nós estamos enfrentando isso, conscientizando de que o mundo não é do jeito que eles querem, não é do jeito que eles pensam, não, para que haja dentro deles uma satisfação quando o momento da peleja chegar, quando o momento da dificuldade chegar. Você pode observar que pessoas que são criados na dificuldade, e lhe é ensinado, mostrado para ele, sobre a causa, a razão da dificuldade, eles têm uma facilidade muito maior de pessoas que não entendem o valor de algo material, seja lá o que for. Não entende o valor da vida, não sabe. Você pode observar, eles são diferentes. E esse povo, eles fracassaram em transmitir a fé para as futuras gerações. O bastão não foi transferido, o bastão da fé não foi lhe ensinado. Não foi transferido, ensinado para eles o valor. Quanto custa a vida? A molecada de hoje, eu não falo todos, existe uma exceção. Alguns, quando eles querem algo, eles batem o pé e dizem: eu quero isso aqui, pronto, acabou. Se vira para comprar. O pai não soube ensinar, não soube transmitir. Eu estou falando aqui de algo material, mas é preciso que ensinemos aos nossos filhos algo espiritual sobre a fé. Aquele tempo que alguns tiram para assistir coisas indevidas, poderia ser tirado para ensinar o filho. Ensinar o filho, ensinar a filha a se comportar. Aí os meninos nascem, a primeira coisa que diz: não, menino como é aquela doença lá? Autista. Todo menino hoje é autista. Aí vai para o médico, toma canetada. É autista. Não é não, irmão. É porque o pai e a mãe não ensinam. Não tem nada de autismo. Essa é vergonhice mesmo. É má criação. Comportamento feio. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos dar glória a Deus, irmão. Nós estamos aqui aprendendo. Nós temos aqui um líder, um homem que foi referência, foi Josué. E daí, depois de Josué, nós vamos ver uma geração que não teve o conhecimento acerca de Deus. Aí, por não ter um conhecimento acerca de Deus, sabe o que eles se tornaram? Rebeldes.
Olha o versículo 11 e 12. Olha o que vai nos mostrar. 11 e 12, eles se tornaram rebeldes. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Ou seja, rejeitaram aquilo que era padrão estabelecido pelo Senhor. Eles rejeitaram. Aí eles passaram a determinar entre eles mesmos o que era certo e o que era errado. Você pode observar, uma pessoa quando ele não quer obedecer a Deus, ou então quando ele não aceita a correção por meio da palavra, ele começa a determinar. Ele começa a dizer, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui não é, isso aqui não é. Não, ele não tem a palavra de Deus algo como tudo correto. Ele começa a fazer uma seleção daquilo que ele acha correto, daquilo que ele acha errado. E biblicamente, irmãos, contra a Bíblia não existe fatos e nem argumentos. O que a Bíblia diz ao meu respeito e ao teu respeito é verdade. Em vez da gente querer dar um jeitinho ou apresentar uma mentira mediante a palavra, é melhor reconhecermos e dizer assim, não, realmente eu estou errado, eu não estou de conforme a palavra, eu preciso me consertar, eu preciso me corrigir, do que estar querendo pegar algumas coisas, algumas partes da Bíblia. E é por isso que eu utilizo essa estratégia, essa didática, de ler a Bíblia toda e a gente entender, é a palavra de Deus que está dizendo, que eles se tornaram rebeldes, é a palavra de Deus. Olha o versículo 12, ó. Deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, tirou da dificuldade, tirou do mundo, simplesmente deixaram, ó, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e o provocaram a ira do Senhor. Ou seja, eles determinaram o que era certo ou errado, conforme os próprios desejos dele. Eles passaram a determinar, e daí eles serviram aos Balaíns. E o que é Balaíns? Balaíns na forma plural é Baal. É Baal. Ou seja, era a divindade cananita dos cananeus. Era uma divindade, era um deus deles. O versículo de número 11 vai dizer que eles serviram aos Balaíns. Coloca o versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. No versículo de número 13 diz que eles serviam a Astarote. No versículo de número 19, eles serviam a outros deuses, porque aqui é o resultado de quem não quer obedecer a Deus. E no capítulo 3 e 6, aí eles finalizam, versículo 11, eles serviram aos Balaíns, versículo 13, serviram a Astarote, versículo 19, serviam a outros deuses. Aí no capítulo 3 e o versículo 6, eles finalizam com chave de ouro, desobedecendo a Deus por completo, fazendo o seguinte, olha, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram seus próprios aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Ou seja, passaram a adorar a outros deuses. É como se você é alguém cristão, e daí você resolve se casar com outra pessoa não cristã, e essa pessoa, ela serve a outros deuses. Por exemplo, a Umbanda, a Quimbanda, e por aí afora. Então, eles passaram, por influência, a servir a esses deuses. A rebeldia, entraram na rebeldia. E aí eles deixaram uma geração rendida a outros deuses.
E aí essas divindades foram armadilhas para Israel. Em vez deles derribarem os altares, sabe o que eles fizeram? Eles foram seduzidos pelas divindades desses deuses. Uma pessoa na nossa vida nunca é neutro. Nunca é neutro. Alguém na nossa vida nunca vai ser neutro. Sempre haverá um grau de influência, seja ele qual for. Seja ele qual for. Nunca vai ser neutro alguém que chega até você. Nunca vai ser neutro. Então nós temos como resultado a rebeldia. Primeiro ponto que nós destacamos foi Josué. Um homem que viveu 110 anos como alguém fiel a Deus. Depois vem uma geração que não conhece ao Senhor. Resulta-se em rebeldia. Aí por terceiro, sabe o que vai acontecer? É o que eu estou dizendo, nunca é neutro. Alguém que se aproxima de nós, uma amizade, um namoro, o companheirismo, nunca vai ser neutro na nossa vida. Aí o versículo 14 e 15, eles agora vão enfrentar o juízo de Deus na vida deles. Olha aí o que diz, ó. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Versículo 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu, e Deus faz o mal para as pessoas. Aí como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. A ira do Senhor, irmão, se acendeu lá do céu, se revelou lá do céu contra toda a impiedade daquele povo. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 18, diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que troca, que detém a verdade pela injustiça. Então Deus, a mão de Deus, a ira de Deus, ela vem sobre qualquer pessoa que troca a verdade pela mentira ou pela injustiça. Agora é interessante a gente lembrar que a ira de Deus, ela é diferente da ira do homem, ou seja, olha só, muitas das vezes a ira de Deus, ela pode ser manifestada através do amor. Deus é tão misericordioso, irmão, que às vezes Deus manifesta a sua ira por meio do amor, como diz assim, lá no versículo 14, olha só o que diz, só. A ira de Deus os entregou nas mãos dos espoliadores. Irmão, veja que Israel, ele nunca foi vencido pela força dos inimigos. Não. Eles sempre foram vencidos pela força dos seus próprios pecados. Eles pecaram, mas nunca foram vencidos pela força dos inimigos, mas pela força do seu próprio pecado. E aí o pecado enfraqueceu o povo de Deus e o fortaleceu os inimigos. Automaticamente eles foram ficando fracos e os inimigos ficando fortes. Aí sabe o que aconteceu? O povo de Israel passou a fazer coleção de derrotas. Eles faziam coleção de derrotas. Israel, irmão, eles ficaram encurralados pelo próprio Deus. Porque Deus levantou os inimigos para encurralá-los. Aí essa situação que eles se encontravam, sabe o que levou eles? A clamar. Olha o que diz o capítulo 3 e o versículo 9. Olha o que vai dizer, Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso.
Então, às vezes, a ira de Deus, ela se acende em forma de amor, né? A justiça de Deus. Aí que os libertou Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Deus levanta, ou seja, Deus atende o clamor desse povo. Aí essa geração agora ela vai ser o quê? Socorrida por Deus. O versículo 16 do capítulo 2. Olha só, capítulo 2, suscitou o Senhor juízes, ou seja, levantou. Para quê? Para livrar da mão dos que o oprimiam. Versículo 19, coloca para nós. Olha o que diz aí, ó. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. O povo errava, Deus levantava pessoas para ajudá-los, juiz para julgar a causa deles. Os juízes morriam, voltavam de novo e praticavam tudo outra vez. Porém, o que eu acho mais lindo em Deus é que Deus nunca deixou de amar esse povo, porque até mesmo a disciplina, irmão, quando Deus disciplina, é um ato de amor de Deus para com o povo. Em virtude desse aperto, dessa opressão dos inimigos, Deus vai fazer o quê? Se compadecer daquele povo. Aí Deus vai levantar juízes para libertar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Mais uma vez eu repito. A influência, ela sempre acontecerá na nossa vida. Ou para o bem, ou para o mal. A influência desses juízes, elas eram passageiras, sim. Por quê? Porque eles tinham memória curta. Quando você vai ver, eles se esqueciam do que os juízes haviam vindo e libertado eles. Eles se esqueciam. Eles se esqueciam do favor de Deus. Eles entravam na disciplina, clamavam a Deus, Deus ouvia, Deus levantava juízes, libertava o povo. Só que quando os juízes morriam, sabe o que eles faziam? Eles se viravam mais uma vez as costas para Deus. Eles estavam sempre se virando ou virando-se as costas para Deus. Aí Deus, no versículo de número 22, vai fazer algo interessante. Depois de tantas tentativas de levantar juízes, de suscitar juízes, para poder socorrê-los, ensiná-los, depois eles esquecerem-se, eles vão ser colocados à prova. Olha o que diz aí o versículo 22. Para por elas, pôs Israel à prova, se guardara ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Às vezes Deus nos prova em uma determinada situação para saber se nós vamos realmente sermos fiel a Deus, né? Israel é mantido naquela região pelo Senhor com um propósito. Primeiro, o propósito de Deus provar aquele povo era para poder ensinar eles a guerrear. Olha o versículo, capítulo 3, o versículo 1. Eles estavam sendo ensinados, era para eles aprenderem a guerrear, para eles aprenderem a lutar. É como eu sempre digo, antigamente, irmão, quando Deus ia dar vitória para alguém, o que Deus fazia? Deus levantava, dizia para aquele povo, o povo dele, eles consultavam o Senhor: eu posso ir à peleja, eu posso ir à guerra? Pode. Eles iam na espada, lutavam, Deus dava vitória. Hoje, mediante a nossa luta, a nossa peleja, seja ela com alguém, seja ela em qualquer situação que for, em vez da gente lutar, a gente tem que ficar quieto. Mudou, né? Às vezes a gente quer que seja que nem antigamente, mas mudou. Olha o que ele diz, olha só o propósito de Deus manter aquele povo, de provar, de manter aquele povo naquela região. Olha o propósito:
são estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ou seja, Deus estava provando aquele povo. Eles precisavam aprender a guerrear. Eles precisavam aprender a lutar. Eles precisavam ser ensinados, aprender a perseverar, aprender a lutar por aquilo que eles querem. Era igualzinho, hoje eu estava falando acerca de uma pessoa, e tem gente que ele só fica sonhando. Ele sonha, só fica sonhando, mas nunca ele faz nada para que aquele sonho dele se realize. Não toma uma decisão, né? Tem momento que é hora de nós orarmos, sim, mas tem momento que é hora de agir. É hora de ir em busca daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós desejamos. Enfim, o propósito de Deus manter esse povo na mesma região é para que eles pudessem aprender a guerrear. Segundo, para saber se Israel realmente, de fato, daria ouvido aos seus mandamentos. Olha o versículo de número 5. O que aconteceu quando Deus vem provando aquele povo para saber se eles iam dar ouvido àqueles mandamentos. Olha o que ele diz, versículo 5 do capítulo 3. Olha o que diz: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e ferezeus, heveus e jubezeus. Versículo 6, olha só: tomaram de suas filhas para si mulheres e deram suas próprias filhas deles e rendiam culto aos deuses. Ou seja, mais uma vez eles são provados, só que eles foram reprovados. Por quê? Porque eles não deram ouvido aos mandamentos do Senhor. Você conhece alguém que você pode falar o tanto que for, não está nem aí o que você está dizendo? Tem gente, irmão, que vem para o culto, que o culto não passa de um momento em que ele está passando o tempo. Não vê a hora de acabar o culto para ir fazer, às vezes, as suas baboseiras, né? Coisas erradas que não deveria fazer. Não vê a hora de terminar para poder fazer isso. Não muda. Parece que o culto, não sei o que tem na mente, no pensamento de uma pessoa dessa, de não dar ouvido. E por quê? Porque é perceptível na atitude das pessoas. A gente vê, a atitude não muda, não está nem aí. Você fala de mentira, quanto parece que você fala, parece que termina. Tem gente, irmão, que termina o culto, parece que nem estava aqui. Parece que é só o corpo presente. Ele já está no inferno para frente. Ele já estava lá, mas o Satanás. Me perdoe, irmão, mas tem hora que dá esse pressentimento. Parece que o corpo estava aqui, mas o Satanás já levou o espírito dele. Para quê? Para ele não receber a semente. Tem gente que você diz aqui, não faça isso não. Quando chega em casa, é a primeira coisa que ele vai fazer. Outros nem esperam chegar em casa. Passou da porta, finalizou. Pronto, já terminou o culto. Momento. Eu vim aqui, eu vim para satisfazer A, satisfazer B, C. Não, parece que você não está falando. Parece que eu não sei o que passa pela mente de uma pessoa. Eu fico perguntando, Jesus, que negócio é esse? Parece que é só comigo. Será que é só eu? Às vezes eu quero conversar com outros pastores para saber se isso acontece com eles também ou é só comigo. Aí eu fico assim, irmãos, parece que tem gente que ele é enviado, é do Satanás mesmo. É o diabo que manda ele para dentro da igreja para poder só ouvir, ele continuar do mesmo jeito e desmotivar o pastor. Tem gente que me pede conselho, eu nem dou mais. Eu digo, homem, vá para o inferno, seu lugar é no inferno. Por quê? Porque não dá ouvido. Você pode falar que tem gente que não vai dar ouvido. Ele vai passar a vida toda dele ouvindo a palavra. Quando terminar, ele vai para o inferno. Simplesmente ele decidiu ir
para o inferno. Isso aqui, irmão, um dia, cada um de nós aqui, começando por mim que prego, que sei que conheço a palavra, nós vamos prestar conta com Deus. Haverá um momento que Ele vai nos enquadrar. E vai dizer, e aí, até quando? Tu vai ficar fumando escondido? Até quando tu vai ficar fazendo essas baboseiras aí? Ele vai nos pegar, vai pegar eu e você. Até quando você vai ficar mentindo? Até quando você vai ficar roubando? Até quando você vai ficar enganando? Vai chegar uma hora que ela aperta. É eu, é você. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, eu fiz isso no teu nome. Vai ter, e é muitos. Que vai estar pregando, depois vai para o inferno também. Vai estar louvando, vai para o inferno. Mas vai ter mais gente ouvindo do que pregando. Não se engane. Vi aqui e não obedecer. É perca de tempo. Parece que é Oséias 7,12. Vê se é. Quem já ouviu falando sobre esse versículo? Que cada um de nós aqui nós vamos dar ouvido. Quando forem sobre eles, quando ele vier, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves dos céus farei descer. Lança a rede, castigá-lo-eis, segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Eu tenho um monte de inimigo aí fora. Eu tenho gente aí dizendo que foi eu que acabei o casamento dele. E esse povo que está dizendo isso, passaram-se mais de 5 anos me ouvindo aqui pregar a palavra de Deus. Me perdoe o que eu vou dizer, mas eu vou falar. Até coisas íntimas de relacionamento foi transmitido, ensinado para eles, para que eles não se envolvessem no adultério, para que eles não saíssem a procurar uma terceira pessoa de fora do casamento. Mas não deu em nada. Quando terminou, eu não passei de ruim. Porque é assim que funciona. Eu estou aqui, eu não presto porque eu estou falando. Depois que sai, que o Satanás vem buscar, porque ele vem buscar, irmão. Não se engane não. Aqui, Jesus vai entregar. Satanás vem buscar. Vem buscar os que são dele. Você pensa que você vai passar a vida toda fumando dentro da igreja? Você pensa que vai passar a vida toda bebendo dentro da igreja? Não, irmão. Chega a hora que ele diz, chegou. Prestação de conta, a senha, bora para um particular, vou te conduzir, te leva para o deserto, pronto, acabou. Aí lá é só a ira de Deus. A ira de Deus, ela pode vir em forma de amor. Mas é a ira de Deus, ela vem sobre a minha vida, ela vem sobre a tua vida, ela vem sobre a nossa vida, ela vem sobre a nossa casa. Ela vem sobre todos, em especial quem conhece a palavra de Deus. Mas pastor, só você conhece. Não, você também conhece, porque você me ouve. Você talvez não sabe aonde está escrito, mas eu estou aqui para lhe dizer aonde está escrito. Qualquer dúvida, me pergunta que eu te digo. Então aí dizendo que fui eu o culpado. A outra chegou amaziada, amigada, endemoniada, mas o marido, mas o macho. Aí chega para mim e pergunta, pastor, eu estou namorando com fulano, o que você acha que eu devo fazer? Eu digo, está fazendo o quê? Está namorando? Tô. Tu já está? Tô. Então tem que casar, porque a Bíblia diz, se é para tu estar nesse arranhado, nessa peleja, vai logo em casa, satisfaz essa carne.
Vai logo! Pastor doido, né não? Aí não deu certo, aí disse, eu fui para a igreja, o pastor me aconselhou casar. Eu vou aconselhar o quê? Eu vou dizer abandone. Se eu tivesse abandonado, ela tinha ido para outra igreja, chegar lá o pastor dizia, se case minha filha. Ela se casava, não dava certo, dava no mesmo. Eu não tenho como aconselhar alguém fora da Bíblia. O meu desejo pode até te ver morto. Mas se você chegar e me pedir um conselho, eu lhe dou o conselho certo. Pode vir, você pode ser o meu pior inimigo. Se você sentar e me pedir um conselho, você vai sair com o conselho certo. Agora também, se eu vejo que o cabra não dá ouvido, aí eu já sei, não. Você tem que caminhar, caminhe. Se eu já tiver dado mais de 3 conselhos, o quarto é do jeito que o teu coração deseja. Porque já sei que o seu coração deseja aquilo, então não vou contrariá-lo. Amém? Tem alguém aí? Tem um monte de gente aí com raiva de mim. Eu estou aqui sozinho, pelejando na luta. Eu acredito que ele não vai me matar agora não. Ainda tem um bocado de coisa para fazer na terra. Mas quando eu concluir também, se ele quiser levar, estou nem aí. Eu só peço para ver as minhas gerações, para ver como é que vai ser o meu neto. Né? Se ele não quiser deixar, acredito que eu já tenha feito um bocadinho de coisa. Amém, irmãos? Então, o povo foi colocado à prova. E Deus está nos provando, irmão. Se nós temos a capacidade de ouvir, se a gente já aprendeu a ser exortado, né? Se a gente já está forte. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Mas o povo hoje